Lições Bíblicas em áudio, segundo trimestre de 2021, adultos. Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Lição 1. E deu dons aos homens. Texto áureo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. Verdade prática. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir uma missão até que o noivo venha buscá-la. Leitura bíblica em classe. Romanos 12, do 3 ao 8. 3. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. 6. De modo que, tendo diferentes dons, segurando a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. 8. Ou o que exorta, usa esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. 1 Coríntios capítulo 12, do 4 ao 7. 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. 6. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém. Introdução. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que opera através dos crentes para um bem comum. Nesse trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à Igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade de fé. Tópico 1. Os dons na Bíblia. Subtópico 1. No Antigo Testamento. O dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da Antiga Aliança, como observamos no regime da Nova Aliança. Subtópico 2. No Novo Testamento. O mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didome. Esse verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a Igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação
do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso a Deus através de Cristo Jesus e, por isso, podem receber os dons do Espírito. Subtópico 3. Uma dádiva para a Igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em 3 categorias principais: dons de serviços, dons espirituais e dons ministeriais. Essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra na Epístola Paulina aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que essa classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe um assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e a usá-los para encorajar, confortar e edificar a Igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Tópico 2. Os dons de serviços espirituais e ministeriais. Subtópico 1. Dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Assim como o membro do corpo depende dos outros para exercer sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos capítulo 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois, ao falarmos de serviços, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviços listados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na Terra. Subtópico 2. Conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecias, discernimentos de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Apesar das manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que a igreja, em especial a de Corinto, conhecesse algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto era a vida pregressa dos membros envolvidos com a idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios.
Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorções nesta esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Subtópico 3. Acerca dos dons ministeriais. A Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para os serviços cristãos. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à congregação evangélica de serviço. Jamais à expectativa centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Tópico 3. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Subtópico 1. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem erroneamente a ideia de que dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade em alguns lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a Igreja de Cristo. Subtópico 2. A diversidade de dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Por isso, denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha relacionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto, pois se a compararmos a lista de 1 Coríntios com a de Romanos e também a de Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. Subtópico 3. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos
aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exortação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor, contra a Igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13, Amor, de 1 Corinto, foi colocado entre o 12, Dons, e o 14, Línguas e Profecias. Conclusão. O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua Igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais à Igreja na história. Questionário. Responda. De acordo com a lição do Antigo Testamento, os dons divinos eram concedidos a quem? Essa resposta está no subtópico 1. Os dons divinos eram concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Pergunta 2. No Novo Testamento, os dons espirituais estão disponíveis a todos? Essa resposta está no tópico 2. Todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e, por isso, podem receber os dons do Espírito. Pergunta 3. Cite, de acordo com a lição, as 3 principais categorias de dons. 3 categorias principais de dons são dons de serviços, dons espirituais e dons ministeriais. 4. Relacione os dons citados em Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 10. Os dons listados em Coríntios 12 são palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operações de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. 5. Os dons espirituais podem ser concedidos aos crentes hoje? A resposta é sim, pois cremos na atualidade dos dons.